Olá, eu sou o Alberto e hoje gravo esse vídeo para apresentar minha tese de doutorado, a qual é intitulada como Linhas de Montagem Industriais com Estações de Trabalho Multioperadas, Aplicações e Métodos. Essa tese é uma coletânea de 3 artigos, então eu vou deixar o link para cada um deles e também para o documento da tese. Esse trabalho foi elaborado pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, sob a orientação do professor Leandro Magatão e será avaliado pelos professores da banca, entre eles o professor Arinei, da Universidade Federal do Paraná, o professor Leandro Coelho, da Universidade de Laval, a professora Maristela, da Universidade de São Paulo, e o professor Ricardo, como membro interno aqui do CPGI. Então, para iniciar, essa será a agenda da minha defesa. Iniciaremos com uma breve introdução sobre linhas de montagem, onde abordarei os principais elementos dos problemas tratados. Em seguida, apresento o primeiro trabalho finalizado no doutorado, o Robotic Assembly Line Design Problem, ou RAUD. As sessões 3 e 4 tratam do Multi-Man Assembly Line Balancing Problem, ou MALP, onde duas variantes do problema, tipos 1 e 2 do problema, são apresentadas e resolvidas com uma nova metodologia. Por fim, concluo esta apresentação listando nossas contribuições, com algumas considerações finais e também sugestões para trabalhos futuros. Sem mais delongas, vamos à introdução dos problemas. Eu vou começar explicando brevemente linhas de montagem. Então, elas são sistemas de produção orientados a fluxo, permitindo que a produção industrial em massa de produtos padronizados seja realizada em altos volumes. Para se montar qualquer produto, por exemplo, aqui um carro que está sendo mostrado na figura, um dado conjunto de tarefas deve ser executado. Logo, o objetivo aqui é realizar todas as tarefas desse conjunto para montar o produto em questão. E para isso nós temos que alocar cada tarefa em algum espaço físico que chamamos de estação e para realizá-la precisamos de trabalhadores. Então, a partir de agora, vamos representar as tarefas como nós de um grafo, que são esses círculos numerados. Por exemplo, uma dessas tarefas de solda ponto que o trabalhador está realizando aqui na imagem, poderia ser uma dessas tarefas, por exemplo, a tarefa 1. Então, essas tarefas são designadas a estações e realizadas por trabalhadores, como eu disse. Então, vamos representar as estações como retângulos, a área física em que a tarefa é realizada. Nesse caso, as tarefas 1 e 2 estão alocadas na primeira estação e as tarefas 3 e 4 estão alocadas na segunda. E trabalhadores ao lado de cada estação também são representados, e tais estações são ligadas por algum sistema de transporte entre elas. Nesse caso, temos algo próximo a uma esteira, aqui na parte de cima da linha, mas esse transporte também poderia ser realizado manualmente por robôs ou humanos, mas como veremos mais adiante, no caso do Howd. Porém, essas tarefas não podem ser executadas arbitrariamente. Elas devem respeitar restrições de tempo de ciclo e relações de precedência. E cada tarefa tem um tempo de processamento específico, representado aqui no canto superior direito. E começando pelo tempo de ciclo, ele é um intervalo de tempo que se leva para finalizar cada unidade de produto. Por exemplo, se o tempo de ciclo da figura acima do carro for de 60 segundos, significa que teremos um carro sendo produzido a cada minuto. Uma vez que a linha estiver operando de maneira contínua no regime permanente, obviamente. Podemos dizer que quando temos um tempo de ciclo alvo, ele é definido pela demanda do produto e devemos satisfazê-lo, de modo que todas as estações devem respeitar tal limite. A soma dos tempos de processamento das tarefas define o tempo de ciclo em cada estação. Como temos uma linha serial, aqui, a estação mais carregada é o gargalo, e é possível que tenhamos tempos ociosos nas demais. Então, as tarefas 3 e 4 possuem, a soma delas tem um tempo de processamento de 5, enquanto as tarefas 1 e 2 têm um tempo de processamento de 4, quando somadas. Então, o tempo de ciclo vai ser definido pela estação gargalo, que é a segunda estação, e temos aqui tempos ociosos na primeira estação. Quanto às relações de precedência, elas são representadas no grafo acíclico, com arcos direcionados entre tarefas, as setas. Por exemplo, o arco que define a relação entre as tarefas 1 e 2 aqui implica em uma restrição de que a tarefa 1 deve ser terminada antes da tarefa 2 começar a ser executada. Uma forma de visualizar isso seria dizer que as tarefas na frente do carro devem ser feitas antes das tarefas de trás do carro. É um exemplo um pouco bobo, mas essa é a ideia. Então, aqui é para revisar os elementos, que as tarefas são alocadas em estações e executadas por trabalhadores posicionados aqui ao lado da linha. Tais tarefas não podem ser executadas de forma arbitrária, elas devem seguir as relações de precedências impostas pelo produto e representadas pelo grafo. A soma dos tempos de processamento das tarefas nas estações define o tempo de ciclo em cada uma delas. E como temos uma linha serial,
a mais carregada é o gargalo e é possível que tenhamos tempos ociosos nas demais. Problemas clássicos de balanceamento, portanto, focam em ou minimizar o número de trabalhadores / estações necessários para satisfazer uma certa demanda. Esse é o Simple Assembly Line Balancing Problem, ou SALB, do tipo 1, ou minimizam o tempo de ciclo dado uma certa configuração de linha. Esse é o SALB tipo 2. Mas, conforme discutido na tese, o SALB possui uma série de hipóteses simplificadoras. Sempre que uma dessas hipóteses é relaxada, estendemos o SALB para o General Assembly Line Balancing Problem, ou GALB, avançando assim para uma generalização do problema. Nessa tese, estendemos o SALB em muitos sentidos. Um deles é que todas as estações são equipadas e operadas para processar qualquer tarefa. Isso pode ser relaxado usando estações multioperadas ou tendo equipamentos que são específicos para algumas das tarefas. O tempo de ciclo seria a soma dos tempos de processamento de cada tarefa, quando na verdade podemos ter setup entre as tarefas, ou então podemos ter algum tempo de movimentação desses produtos, que fariam com que o tempo de ciclo não fosse definido só pelo tempo de processamento das tarefas. Temos uma hipótese simplificadora que diz que todas as tarefas podem ser processadas em qualquer estação, isso com algumas restrições de inclusão, exclusão, incompatibilidades, estenderíamos essa hipótese. E por último, que a linha de montagem é estritamente serial, quando na verdade podemos ter linhas em U, linhas em S, temos linhas paralelas ou estações paralelas no meio dessa linha. O MALB estende o problema relaxando essa primeira hipótese, e o HALD relaxa todas elas. Com isso, podemos agora definir nosso objetivo principal ao longo do doutorado, bem como delinear alguns dos objetivos mais específicos. Aqui pretendemos apresentar os trabalhos desenvolvidos por HALD e MALB, juntamente com suas extensões práticas e métodos propostos. Para isso, primeiramente, verificamos o valor científico e industrial para lidar com tais problemas, identificando vãos na literatura. A seguir, apresentamos o HALD, propondo um modelo matemático para o problema, contendo extensões práticas para solucionar problemas reais. Esse primeiro trabalho nos levou a investigar um problema previamente conhecido, o MALB, e eu vou comentar as razões que nos levaram a seguir essa direção mais adiante. De todo modo, objetivamos criar modelos matemáticos para ambos os tipos 1 e 2 do problema e também desenvolver métodos de solução para os problemas, de forma a superar os resultados existentes na literatura. Para isso, recorremos a algoritmos de decomposição de Benders e processos para encontrar soluções iniciais. Por último, também buscamos identificar limitações das metodologias propostas e providenciamos direções para trabalhos futuros. Então agora podemos começar a entender os problemas propostos durante o doutorado. Nessa sessão explico o HALD, tema do artigo que foi publicado na Computers and Industrial Engineering com o título de The Robotic Assembly Line Design Problem, Model and Case Studies with Practical Extensions. Aqui vou mostrar um vídeo genérico do cenário onde o problema foi inspirado para ilustrar as condições estudadas, como os elementos foram extraídos para modelar matematicamente todas as extensões práticas encontradas, e por último, os resultados práticos obtidos com os experimentos realizados. Então, conforme mencionado, aqui está o vídeo exemplo da aplicação real. Algumas coisas para se prestar atenção. Note o operador aqui carregando chapas de metal na entrada da linha. Onde está indicado com 1, temos uma plataforma para realização de tarefas por múltiplos robôs simultaneamente. Vocês vão ver 2 robôs realizando tarefas de solda simultaneamente. E um robô transportador está indicado com o 2, que está na terceira estação e vai retirar a peça dali e realizar algumas tarefas. Como as chapas de metal entram na linha desmontadas, o primeiro robô de transporte somente as leva para a primeira estação, onde a união das peças é realizada. Essa tarefa de solda ponto que fazem a união de chapas metálicas são chamadas de geometria, e elas necessitam de atuadores, que são grampos na base da estação, que segurem as chapas de metal no lugar, pois assim garantem precisão geométrica e qualidade de montagem. Perceba que os robôs de plataforma se movem para os pontos e trabalham ao mesmo tempo unindo as peças. Então, uma vez que a peça é colocada na primeira estação, os atuadores seguram essa peça e os robôs da primeira estação vão se mover até as soldas pontos para fazer essa tarefa de geometria. Note também que o tempo de ciclo da estação incluiu o carregamento da peça, o tempo de processamento das tarefas que os robôs estão fazendo agora, bem como vai incluir o descarregamento da peça, que por sua vez será realizado pelo segundo robô transportador colocado na terceira estação aqui. Para isso, os múltiplos robôs da plataforma devem se recolher para o transporte realizado, para o de transporte seguinte realizar o descarregamento. Então, uma vez que eles estiverem prontos, eles estão se recolhendo. Agora, o terceiro robô, o robô da terceira estação, o segundo robô de transporte, vai pegar essa peça e fazer a movimentação.
Esse segundo robô transportador possui algum tempo hábil em seu tempo de ciclo para realizar tarefas de solda antes de carregar a peça na próxima estação, porém com velocidade reduzida, pois precisa mover a peça toda ao redor da ferramenta de solda posicionada ao lado da estação. Então, como pode ser visto aqui, ele está realizando algumas tarefas de solda, mas ele precisa mover a peça inteira ao redor da ferramenta e não simplesmente ir até o ponto. Aqui as tarefas de solda que são realizadas são, na verdade, tarefas de finição, que podem ser realizadas sem os atuadores, pois servem para reforço estrutural da peça, não mais para fazer a união delas. E por fim também existem tarefas de adição de parafuso, as chamadas tarefas de stud. Então agora que ele fez algumas tarefas, aqui na ferramenta lateral, ele vai posicionar a peça na próxima estação de plataforma. E o ciclo está se repetindo aqui já no começo da linha também. Agora, algumas características da nossa linha de montagem robótica. Conforme observado no vídeo, temos necessariamente estações alternadas entre transporte e plataforma, com a necessidade de um robô de transporte para inserir a peça na linha e outro para retirar a peça da linha. Logo, teremos um número ímpar de estações ao longo da linha, necessariamente. O objetivo do problema proposto é a minimização dos custos de robôs, aqui, os equipamentos, e estrutura. A estrutura são as plataformas e os track motion, essas esteiras que os robôs de transporte podem estar sobre. Consideramos a possibilidade de paralisação de estações. Então aqui temos exemplo de estações paralelas, e aqui também na estação 3 temos um exemplo de estação paralela, e a vantagem do track motion é justamente isso, porque assim eu não preciso paralisar um robô de transporte para alcançar as estações de plataforma paralisadas, sendo que se eu não coloco track motion, eu vou precisar de 2 robôs de transporte. E a vantagem dessa paralisação será explicada adiante e está relacionada com o dead time, que é um tempo improdutivo causado pelo transporte das peças entre as estações. Então, conforme visto no vídeo, o tempo que o robô de transporte leva para retirar a peça de uma plataforma e colocar na outra são tempos improdutivos. Eu não estou realizando nenhuma tarefa que agrega valor ao produto. E temos que levar em consideração diferentes aspectos das tarefas de solda, o que nos permite o uso de múltiplos robôs ou equipamentos na mesma estação, e, por fim, soldas diferentes e ferramentas laterais são incluídas também na formulação. Agora, o modelo matemático proposto, aqui está a função objetivo do problema, onde consideramos custos dos robôs de plataforma, dos robôs de transporte, das mesas de plataforma em si e também as esteiras de track motion, onde os robôs de transporte podem ser colocados sobre. A parte de balanceamento do problema é baseado no modelo com tarefas idênticas de Sicora, onde as variáveis de designação das tarefas são inteiras em vez de binárias. Conforme mencionado, nós permitimos a flexibilidade de estações paralelas no modelo. O motivo de utilizarmos a paralisação é explicado pela importância relativa do dead time dentro do contexto do problema trabalhado. No caso de estações simples, como essa que eu estou mostrando agora, temos os dead times na entrada e na saída para cada estação, ou seja, de carregamento, representado por essa cor laranja, e descarregamento, representado por essa cor verde. O tempo de ciclo limite de cada estação, então, não pode ser superado pela soma desses tempos de carregamento e descarregamento, mais o tempo de processamento das tarefas nela, que está representado por esse tempo em azul. No exemplo mostrado aqui no Gantt, temos uma linha onde o tempo de ciclo é limitado em 48 unidades de tempo, enquanto o tempo de transporte das peças entre as estações leva 12 segundos, tanto na entrada quanto na saída, o que inevitavelmente acaba representando 50% do tempo de ciclo. Perceba que no regime permanente vamos ter uma peça saindo desse trecho de linha a cada 48 segundos. Então, que é justamente o tempo de ciclo. Agora vamos imaginar essa mesma situação, onde as duas estações estão em paralelo e não em série. Nesse caso, as duas estações são idênticas e executam as mesmas tarefas de maneira alternada, diferente das estações em série, que sempre executam tarefas distintas. No regime transitório, a primeira peça entraria na estação de cima, na P1, e o processamento seria iniciado. Então, eu tenho esse tempo de carregamento, o processamento seria iniciado, e aqui no meio teria o segundo ciclo sendo iniciado. Então, nesse ciclo seguinte, uma nova peça entraria na estação de baixo, na P2, representado aqui por esse laranja, o tempo de carregamento, no meio tempo em que a peça de cima estiver sendo processada. Agora, entrando no regime ao final desse segundo ciclo, já entrando no regime permanente, a estação de cima descarregaria a peça para o restante da linha, seja lá o que eu tenha no restante da linha, enquanto a de baixo
está no seu ciclo de processamento, aqui no final. Mas como elas podem incorporar os tempos de movimentações intermediárias, esses intermediários aqui, o seu tempo útil de processamento, elas efetivamente acabam tendo mais tempo para processar as tarefas que realmente agregam valor ao produto. No Gantt aqui, podemos ver que agora usamos apenas um carregamento e um descarregamento para cada ciclo das estações paralelas. Então, o tempo de transporte agora representa somente 25% do tempo de ciclo nessas estações. Claro que quanto maior o tempo de transporte relativo ao tempo de ciclo, maiores os possíveis benefícios em ganhos de eficiência com a paralisação. Então, a primeira vantagem dessa característica é gerar um aumento de eficiência, porém somente consideramos a duplicação, pois foi mostrado nesse paper que temos um retorno diminuído com a terceira estação replicada. Então, com a primeira estação replicada, na primeira paralisação, temos ganhos de eficiência de até 7,4% na média, enquanto a terceira estação dava na média um ganho de eficiência de 0,95%. Então, não valeria a pena. Outra vantagem é o aumento da produtividade devido às maiores possibilidades de alocação de tarefas. E, por último, também temos a redução na sensibilidade de falha. Então, por exemplo, se uma dessas estações paralelas falhar, eu ainda posso passar os produtos pela outra parte da linha, o que faria com que minha produtividade caísse pela metade, mas pelo menos eu não paro a linha inteira. Entretanto, temos algumas desvantagens também. Então, é necessário um investimento mais alto para replicar uma estação existente, e também necessitamos de mais espaço para comportar as estações, porque elas estão sendo duplicadas, o que seria impossível para essa aplicação. Então, se pensássemos que vamos triplicar essa linha, então a gente precisaria de mais uma linha aqui em cima. Então, os robôs de transporte não conseguiriam alcançar essa estação aqui de cima ao mesmo tempo que estão alcançando a próxima linha que não foi duplicada. E, da mesma forma, o Trackmotion teria que percorrer um espaço muito longo para chegar nas extremidades dessa linha triplicada. Então, não é possível para essa aplicação, devido aos tamanhos dos carros e tudo mais. E também seria contraprodutivo nesse caso, pois triplicar ou quadruplicar estações é mais útil quando temos tarefas longas demais, a ponto de não ser possível atender a demanda com estações simples. O que não é o caso, afinal, tarefas de solda pontos são relativamente curtas. Então, como temos paralisações e dead times, devemos diferenciar tempo disponível com tempo útil empregado, quanto foi usado disso e limites. Isso porque temos tempo de ciclo, porque o tempo de ciclo vai contar o tempo gasto realizando tarefas, bem como o tempo improdutivo causado pelas movimentações das peças. Com isso surge a necessidade de linearização de uma função cúbica, aqui, duas variáveis binárias e uma inteira, e as possibilidades foram dispostas em uma tabela verdade, mas esse caso aqui não aconteceria, não tem como duplicar uma estação que ela não existe. Então conseguimos linearizar esse problema em várias outras restrições, agora lineares, e diferentes restrições para estações de plataforma ou transportadores são necessárias devido à possibilidade do uso do Trackmotion, por exemplo. Então elas são aplicadas para estações somente de transporte ou estações de forma geral. E múltiplos robôs são permitidos até um número máximo que a estação comporta, isso sem considerar as relações de precedência entre a estação, devido às características de solda, e veremos como as tarefas de solda permitem essa simplificação a seguir. E incluímos também restrições de fluxo das peças, as estações abertas, duplicada, e para garantir que haja robôs de transporte de Trackmotion quando necessário aqui. Agora, como modelar as tarefas de solda idênticas, que têm pontos idênticos? Então, existem múltiplas tarefas virtualmente idênticas a serem realizadas, e o modo como as pinças de solda acessam esses pontos faz diferença. As pinças precisam ter acesso aos dois lados da peça para fazer a solda ponto, é uma pinça. E uma coisa que podemos notar é que não existe de fato uma precedência entre essas tarefas dos grupos G1, G2 e G3, o que mais uma vez nos permite utilizar múltiplos robôs trabalhando ao mesmo tempo. Então, conforme explicado, as tarefas de solda se dividem entre três tipos: a de geometria, finição e adição de parafuso. E as tarefas de geometria só podem ser feitas nas estações simples e de plataforma. E o motivo disso é que facilita a rastreabilidade dos pontos de geometria em caso de alguma falha, e por questões de qualidade, onde precisamos calibrar os atuadores para garantir precisão das tolerâncias geométricas, etc.
E as demais tarefas são tarefas de finição, que servem para reforçar a estrutura da peça, e adição de parafuso, que são os stud. Mas quando as chapas metálicas são unidas, as chapas são unidas, as camadas inferiores se tornam inacessíveis, surgindo assim uma espécie de incompatibilidade. Então, se eu juntasse essa primeira peça com a segunda, os grupos de tarefas G1 e G2, por exemplo, ficariam inacessíveis para as tarefas de finição quando essas duas peças fossem unidas. Dessa forma, cria-se janelas de acessibilidade que podem ser representadas como um diagrama de precedência, como diagrama de precedência, de forma geral. E isso deve ser propriamente modelado. Então, para modelar essas características, usamos uma variável auxiliar para indicar que todas as cópias foram completadas e todas as tarefas de geometria devem ser feitas em estações plataforma simples. E todas as tarefas que precedem a geometria, ou seja, que ficariam inacessíveis com a inclusão da nova chapa metálica a ser unida, devem ser realizadas na estação anterior à que a tarefa de geometria se inicia. E essa ideia de que todas as tarefas de finição que ficariam inacessíveis devido à união de novas chapas metálicas fica mais evidente ainda no diagrama de precedências do estudo de caso prático, onde tem uma convergência para as tarefas de geometria aqui depois de algumas de definição. Então, a linha de montagem robótica em estudo pertence a uma indústria automotiva e funciona como aquela mostrada no vídeo no começo dessa sessão. Essa linha produz 3 modelos de carro, sendo que o modelo 1 é o mais simples e o modelo 3 é o mais complexo. É possível verificar isso observando a quantidade de tarefas e também o número de cópias de cada uma delas nessa tabela. Então, uma vez que o modelo foi validado para casos computacionais, o aplicamos nos casos práticos. Claro que os valores numéricos do tempo de processamento de cada uma das tarefas foram mascarados por questões de confidencialidade. E, nesse caso, temos 23 tarefas, sendo 9 de geometria, 1 de stud e 13 de definição. O tempo de ciclo da linha foi mascarado para 1168 tempos de unidade de tempo no tempo de ciclo. O dead time seria 50% disso e a penalização do uso do track motion seria 10% do tempo de ciclo. E caso as tarefas de definição sejam feitas por robôs transportadores, temos uma penalização de 50% na duração das tarefas. Então, finalmente, aplicando o modelo aos dados industriais, obtivemos os seguintes resultados. Naturalmente que a linha necessária para montar o modelo de veículo 3 foi mais extensa que os demais modelos. Ela também fez uso de paralisações, como pode ser visto aqui, e de track motion. As demais linhas podem ser conferidas na tese ou no artigo, mas aqui está sendo mostrado somente a linha para o modelo de veículo 3. Porém, devemos lembrar que temos como hipótese simplificadora que trabalhamos com um produto simples, enquanto a empresa trabalha com um modelo misto. Logo, os 3 modelos de veículo devem, na verdade, poder ser produzidos com a mesma linha. Como nesse caso foi evidente que a linha do modelo de veículo 3 é mais complexa e dominante, apenas validamos que a linha com essa configuração aqui seria o suficiente para também ser capaz de produzir os modelos 1 e 2. Um procedimento de solução alternativo seria a adição de mais robôs em segmentos falhos da linha, caso os outros modelos não fossem factíveis. E como resultado final, comparado agora com a linha de como de fato foi construído na fábrica, o modelo teria um potencial de economizar aproximadamente 5,9% dos custos iniciais, chegando assim na solução ótima, comparado com de fato construído na fábrica e exclusivamente serial, temos alguns ganhos aqui em custos. Isso encerra a sessão do Howdy. Agora, nessa sessão, explico o MALB tipo 1, bem como o método de solução desenvolvido, um algoritmo de decomposição de Benders, tema do artigo que foi publicado na European Journal of Operational Research, com o título de A Benders Decomposition Algorithm with Combinatorial Cuts for the Multi-Man Assembly Line Balancing Problem. Aqui vou revisar quais as principais diferenças entre SALB e MALB, as vantagens e desvantagens na utilização de estações multioperadas, uma visão global do modelo matemático proposto e como é feito sua decomposição em um problema mestre e subproblemas, para aplicar o algoritmo de decomposição de Benders e seus cortes lógicos combinatoriais. Por fim, aplicamos tanto o modelo quanto o algoritmo para resolver instâncias do benchmark e apresentamos os resultados disso. Mas antes de seguir com o artigo, gostaria de aproveitar o momento para contextualizar um pouco a transição para os estudos do MALB e justificar nossas motivações. Lembra quando eu comentei sobre não considerarmos precedências intra-estação no round?
Então, se não fosse pelas características das tarefas de solda, pode ser que o modelo retornasse soluções infactíveis, devido à ausência do agendamento e scheduling das tarefas dentro de cada estação, o que faria com que relações de precedência possivelmente não fossem respeitadas. Assim, começamos uma tentativa de generalizar o modelo para contemplar casos em que o scheduling intra-estação é necessário e nos deparamos com um problema base descrito na literatura como MALB e vimos alguns potenciais estudos que poderiam vir disso. Então, primeiramente, é bom relembrar algumas diferenças entre SALB e MALB. O SALB é um problema que já foi amplamente estudado, resolvido e possui uma série de hipóteses simplificadoras. Uma delas é que cada estação é operada exclusivamente por um operador, enquanto o MALB poderia ser visto como uma extensão natural desse problema clássico, onde relaxamos a hipótese de que cada estação é exclusivamente operada por apenas um trabalhador e permitimos múltiplos operadores por estação. Dessa forma, contanto que o tamanho do produto permita com que as operações sejam realizadas em paralelo dentro do mesmo espaço físico, como aqui, diferentes trabalhadores podem atuar sobre a mesma peça de produto ao mesmo tempo. Então, para explicar as vantagens do MALB sobre o SALB, decidi trazer um exemplo ilustrativo. Então, pensando aqui no caso de um problema de SALB 1, para um tempo de ciclo limite de 10 unidades de tempo. Temos esse diagrama de precedência, com 5 tarefas e cada tarefa com seu tempo de processamento. Nesse caso, abriríamos uma primeira estação e designaríamos a primeira tarefa nessa estação. Então, uma vez que a tarefa está ali, ocupamos 6 unidades de tempo e temos 4 unidades de tempo livre, por causa do CT. A única tarefa que a gente poderia alocar ali seria a tarefa 2, mas isso estouraria o tempo de ciclo. Então, o que a gente vai ter que fazer é abrir uma segunda estação para alocar a tarefa 2 aí. Agora temos 4 unidades de tempo e temos as tarefas 3 e 4 livres. Uma coisa que a gente pode fazer é alocar uma ou outra nesse tempo restante. Então, decidimos alocar a tarefa 3, está sendo colocada ali. Agora que a estação está lotada, somos obrigados a abrir uma terceira estação e a única tarefa livre a ser alocada é a tarefa 4. Então, vamos colocar ali. E, novamente, a gente não conseguiria alocar a tarefa 3 na terceira estação porque estouraria o tempo de ciclo. Então, somos obrigados a alocar abrir uma quarta estação e alocar a última tarefa aí. Dessa forma, temos uma solução ótima com 4 estações de trabalho e, consequentemente, 4 trabalhadores, devido à hipótese do SALB, mas temos um tempo ocioso nas estações de 10 unidades de tempo, que representa 25% do tempo total da linha, do tempo total útil da linha. Agora, como que ficaria a mesma instância sendo resolvida com a flexibilidade do MALB? Então, agora, o mesmo diagrama de precedências, com o mesmo limite de tempo de ciclo. A diferença aqui é que eu poderia abrir uma primeira estação, não com um trabalhador, mas com 2 trabalhadores. E agora, não designar necessariamente as tarefas 1 e 2 para a estação, e sim para os trabalhadores 1 e 2. Então, dessa forma, eu consigo designar as 2 tarefas ao mesmo tempo e completá-las ao mesmo tempo, liberando, de novo, ao mesmo tempo, ambas as tarefas 3 e 4. E eu posso repetir o mesmo procedimento, alocando as tarefas 3 e 4 para os trabalhadores 1 e 2, e dessa forma completo a estação, realizando 4 das tarefas. E agora, eu necessariamente preciso abrir uma próxima estação, uma segunda estação com apenas um trabalhador, para alocar a tarefa restante. E dessa forma, o que eu tenho agora é uma solução ótima, que eu reduzi o comprimento da linha em 2 estações, e eu também tive como reduzir a força de trabalho em um trabalhador. Agora eu tenho apenas 3 trabalhadores na linha. E eu reduzi também o tempo ocioso para 0. Então, essa seria uma vantagem prática do MALB em relação ao SALB. Porém, do ponto de vista computacional, temos a desvantagem na dificuldade de resolução do problema. Então, um exemplo ilustrativo que eu acabei de mostrar, teríamos 31 variáveis no caso do SALB, no modelo proposto por Baibars, e 40 restrições, enquanto esse mesmo modelo ilustrativo com o modelo que propomos teria 80 variáveis e mais de 500 restrições. Mas se aumentarmos a instância para um caso um pouco maior, o problema cresce exponencialmente. Então, no caso do Qubit, com 45 tarefas, teríamos 2.000 variáveis, 2.000 restrições, mas no caso do Multiman, isso ficaria já é um problema bastante grande. Mas dadas todas as técnicas de redução de variáveis e lower bounds, e as instâncias de SALB nesse tamanho e até maiores são resolvidas em menos de 1 segundo, e isso há décadas. Entretanto, não havia um método exato que solucionasse o MALB. Existem boas soluções inteiras factíveis, mas com métodos que não provam a utilidade desses bounds primais. Agora, então, com isso, decidimos desenvolver um modelo matemático para solucionar o problema. Então, resumidamente, as variáveis são essas: a variável x
é a designação da tarefa para a estação. Então, a tarefa 1, estação designa para a estação 1. A variável y indica se o trabalhador está sendo empregado na estação. A W, se a tarefa está sendo executada pelo trabalhador. A Z, se a estação precisa ser aberta ou não. A F é a variável que indica a ordem que as tarefas são executadas. E o ST é o tempo global de início de cada uma das tarefas. Então, essas são as variáveis criadas baseadas nos conjuntos TWS, tarefa, trabalhador, estação, e nas tuplas geradas por eles. Então, a função objetivo visa minimizar o custo dos trabalhadores e estações, cada qual ponderado pelo seu custo. O custo de um trabalhador é muito maior que o custo das estações, isso porque o trabalhador implica em custos com salário, reposição de equipamentos, ou pode mesmo ser um robô, que é bastante caro, como vimos anteriormente. Enquanto a estação é basicamente a área física em que os trabalhadores realizam as tarefas, sendo assim um recurso muito mais abundante e barato. E, por fim, temos a parte de balanceamento do modelo, com as restrições de ocorrência e precedência. Temos no modelo as restrições que impõem a ordem de execução entre as tarefas, bem como as que vão definir quais os tempos de início global de cada tarefa, e, por fim, ligamos as sequências com os tempos, realizando assim o scheduling dentro de cada estação. Alguns cortes de simetria foram propostos. As estações são necessariamente abertas caso haja alguma tarefa ou trabalhador designado aí. Uma estação somente pode ser aberta caso a anterior já tenha sido aberta. Note que essa restrição não é válida para a primeira estação da linha. E, de modo similar, um trabalhador somente pode ser empregado se o anterior a ele já estiver trabalhando em alguma tarefa. E, de novo, só é aplicado para o segundo trabalhador em diante da estação. Por fim, mais um corte de simetria foi proposto, se baseando nos tempos ociosos entre os trabalhadores. Foi necessário utilizar uma variável auxiliar, definir um upper bound e calcular os tempos ociosos para cada um dos trabalhadores. Para então, implementar a restrição que impõe tempos ociosos maiores aos trabalhadores de maior índice, caso exista, quebrando assim soluções equivalentes. Novamente, repare que a restrição não é válida para o primeiro trabalhador da estação. E uma vez que o modelo foi construído, analisamos sua estrutura e percebemos que ele poderia ser dividido, decomposto em duas partes, um problema mestre e subproblemas, sendo cada subproblema uma estação do mestre. No problema mestre, teríamos as decisões de balanceamento e quantidade de trabalhadores a serem empregados em cada estação, ignorando o scheduling dentro das estações. Assim, temos um subproblema para cada estação aberta no problema mestre. Dentro de cada subproblema, precisaríamos designar as tarefas para os trabalhadores disponíveis e fazer seu agendamento. Então, ficaria essa divisão. A divisão das restrições, então, ficou da seguinte forma. Para o mestre, temos a função objetivo, temos a alocação de tarefa-estação, temos as restrições de relação de precedência e as restrições de tempo de ciclo. E, além disso, temos também os cortes de simetria física. Além disso, agora podemos utilizar algumas lógicas adaptadas do Project Scheduling, o caminho crítico e os limites de capacidade, mas antes temos que obter algumas informações do diagrama de precedências. O valor numérico do caminho crítico entre um par de tarefas é dado por delta, onde contabilizamos o tempo de processamento das tarefas de maior duração para percorrer duas tarefas. Então, por exemplo, entre as tarefas 1 e 5, o maior tempo de duração para percorrer as duas tarefas seria passar ou pela tarefa 3 ou pela tarefa 4, ambos com valor numérico de 4, então o delta entre 1 e 5 seria 4. Também calculamos a soma de todas as tarefas intermediárias entre pares de tarefas, representado por sigma. Então, por exemplo, de novo, entre 1 e 5, a soma de todas as tarefas que estão entre elas seriam os tempos de processamento das tarefas 3 e 4, o que somaria 8. Com isso, submetemos esses valores a algumas condições. Nós testamos se, para cada par de tarefas, a soma dos seus tempos de processamento mais o seu caminho crítico é maior que o tempo de ciclo. E também testamos se a soma dos seus tempos de processamento mais a soma dos tempos de todas as tarefas intermediárias, dividida pelo número máximo de trabalhadores que podemos ter em paralelo, é maior que o tempo de ciclo. Caso afirmativo para o primeiro, podemos adicionar um corte no modelo proibindo tais tarefas de serem designadas para a mesma estação, porque isso vai ser infactível. Enquanto a segunda condição nos permite adicionar cortes para o número mínimo de trabalhadores necessários para que ambas as tarefas sejam feitas na mesma estação. E isso encerra a modelagem do problema mestre. Agora, para cada subproblema, nos resta resolver um problema de factibilidade, onde o problema de scheduling
dentro de cada estação é avaliado através das variáveis W, F e ST. Dentro de cada estação, um subconjunto de tarefas e trabalhadores é considerado conforme a resposta parcial dada pelo mestre. Assim, temos restrições de designação de tarefas para trabalhadores, a ordem de execução e tempo de início das tarefas. A ideia é que todas as tarefas devam ser terminadas dentro do tempo de ciclo limite com os recursos disponíveis, ou seja, o número de trabalhadores disponibilizado naquela estação pelo problema mestre. E os cortes de simetria de tempo ocioso entram aqui de forma simplificada. Então esse é o resumo das responsabilidades de cada parte da decomposição, e agora explicarei como as iterações e as interações entre os problemas mestre e os subproblemas ocorrem. Aqui está o pseudocódigo do algoritmo de decomposição de Benders. E o importante ver aqui é a parte dos cortes combinatoriais que eu posso adicionar. Então, se o problema for factível, eu simplesmente adiciono essa solução factível da estação numa hash table para facilitar o acesso posterior. Mas caso o subproblema seja infactível e eu estiver usando o número máximo de trabalhadores permitido por estação, então eu posso adicionar um corte dizendo que aquele subconjunto de tarefas que está tentando ser executado naquela estação é infactível, então eu posso, no máximo, colocar todas aquelas tarefas, menos uma delas. E o outro corte, que é um pouco mais fraco, é caso eu ainda não esteja usando o número máximo de trabalhadores permitidos na estação, é que eu faço o mesmo tipo de corte, então eu digo que aquelas tarefas podem ser realizadas na estação somente se eu usar um próximo trabalhador. E essa é a diferença entre os cortes. Propomos e resolvemos o maior dataset da literatura para esse tipo de problema, nos baseando nas instâncias resolvidas por Fatah e Roshani e também Kelegos. E a comparação dos resultados foi dada em termos de qualidade de resposta. Aqui estão todas as instâncias que resolvemos, elas podem ser facilmente encontradas online, as características delas. E para os casos pequenos, nós comparamos o modelo matemático proposto e o modelo matemático de Kelegos, que superou os resultados de Fatah previamente nesse paper. Então, dos 26 casos que ambos os modelos foram testados, o modelo proposto conseguiu resolver 25 casos até a otimalidade, e enquanto o modelo de Kelegos conseguiu resolver 12 casos até a otimalidade. E daí comparamos o nosso modelo matemático com o algoritmo de decomposição de Benders para os 50 casos pequenos, e o algoritmo de decomposição de Benders conseguiu resolver 49 das 50 instâncias até a otimalidade, enquanto o modelo conseguiu resolver até 46 dessas 50 instâncias. E o algoritmo de decomposição de Benders também tomou muito menos tempo para solucionar essas instâncias até a otimalidade. E comparando o algoritmo de decomposição de Benders com o algoritmo de otimização de colônia de formigas do Fatah e o algoritmo de temperatura simulada baseado em Gantt do Kelegos, conseguimos obter 49 respostas ótimas com o nosso algoritmo, enquanto a combinação dos dois algoritmos obteve 40 respostas ótimas para os casos pequenos. Nos casos médios, dos 45 casos que resolvemos, obtemos otimalidade em 40 deles. 19 casos obtivemos bounds primais melhores que os anteriores. Nos casos restantes, empatamos com a melhor resposta encontrada pela combinação do ACO com o GSA. E nos casos que não resolvemos até a otimalidade, tivemos um gap de integralidade de 0,08% na média. Para os casos grandes, dos 36 casos resolvemos 28 até a otimalidade, sendo que 23 dos nossos bounds primais superaram em qualidade de resposta os bounds encontrados por Fatah ou Kelegos. Teve duas instâncias que nós não provamos as otimalidades, mas superamos também os bounds primais encontrados por eles. E tivemos apenas um caso que perdemos por uma estação, comparado com o GSA do Kelegos. E também empatamos em 10 instâncias, sendo que 5 dessas 10 instâncias provamos a otimalidade dos casos pela primeira vez. As tabelas completas com os resultados individuais de cada caso estão reportadas tanto no artigo citado quanto no documento de tese. Aqui fiz um resumo, mas os detalhes podem ser verificados mais a fundo por lá. E, por fim, a aplicação dos métodos nessas instâncias aqui mostraram a validade tanto do modelo quanto do algoritmo devido aos resultados coerentes. O que eu quero dizer com isso é que todas as novas respostas encontradas foram testadas e mostradas factíveis no material suplementar do artigo. Isso encerra a sessão do MALB tipo 1, onde o objetivo principal é a minimização do número de trabalhadores, dado um limite no tempo de ciclo. E nessa sessão eu explico o MALB tipo 2, onde agora o objetivo dessa variante é a minimização do tempo de ciclo, dado um limite nos recursos disponíveis a serem utilizados com trabalhadores.
um novo modelo matemático é desenvolvido para essa variante. O algoritmo de decomposição de Benders do problema anterior foi adaptado e melhorado para solucionar o MALB2. E esse trabalho foi publicado como artigo na Operations Research Perspectives, com o título de An Exacting Method with Decomposition Techniques and Combinatorial Benders Cuts for the Type 2 Multi-Man Assembly Line Balancing Problem. Aqui vou mostrar que as vantagens na utilização de estações multioperadas também existem para essa variante do problema. Também vou apresentar como foi feita a decomposição do problema, agora que o tempo de ciclo é uma variável, o procedimento para se obter uma boa resposta inicial para o problema e os novos cortes combinatoriais de Benders que criamos para essa variante. Aqui também aplicamos tanto o modelo quanto o algoritmo para resolver instâncias do benchmark e apresentamos os resultados disso. Por fim, um estudo de caso industrial foi solucionado com o método proposto e comparado com os resultados existentes na literatura. Começando por demonstrar as vantagens, apresento novamente uma instância de balanceamento, agora com 9 tarefas. Aqui é um tipo 2. Então aqui temos 5 trabalhadores disponíveis, e como é o SALB, temos também 5 estações disponíveis. E queremos minimizar o tempo de ciclo sobre as hipóteses do SALB, ou seja, tendo apenas um trabalhador por estação. Assim, obtemos uma solução ótima com um tempo de ciclo de 11 unidades de tempo, e inevitavelmente temos 5 estações, e obtivemos 5 unidades de tempo ocioso, ou 9% do tempo disponível da linha. Quando resolvemos a mesma instância com a flexibilidade do MALB, no entanto, obtemos a seguinte solução. Perceba que que utilizamos somente 2 estações de trabalho e o tempo ocioso novamente foi reduzido para 0. E nesse caso, isso gerou uma redução do tempo de ciclo, obtendo um valor ótimo de 10 unidades de tempo, mostrado aqui, sem nenhum tempo ocioso nas estações. Assim, o modelo que representa essa variante do problema é similar ao do tipo 1, utilizando as mesmas variáveis, porém com o tempo de ciclo também sendo uma variável em vez de um parâmetro. O tempo de ciclo é a principal variável a ser minimizada, seguido pelo número de estações, que é ponderado para representar um pequeno peso na função objetivo. O racional segue a mesma lógica do MALB tipo 1, onde o número de estações tem um peso muito menor que o número de operadores. Nesse caso, o tempo de ciclo tem um peso muito maior do que o número de estações. Além da função objetivo ser diferente, modificações foram realizadas de modo a representar a nova realidade do MALB2. E as restrições a seguir exemplificam as principais mudanças do modelo proposto. Aqui temos uma adição, uma restrição para o limite de trabalhadores a serem utilizados na linha, e também que os tempos de início e fim das tarefas são dependentes do valor que a variável CT estiver assumindo. Claro que as mesmas dificuldades computacionais da primeira variante aparecem aqui também, naturalmente. Então, para contornar parte da dificuldade computacional, desenvolvemos um procedimento de solução inicial rápido que serve para alimentar o método com uma solução factível que já conte com estações multioperadas. Nos baseamos no conhecimento do problema, que diz que as soluções do SALB são, no máximo, equivalentes às soluções do MALB. E para resolver o SALB, contamos com muitos algoritmos especializados, o Salome, por exemplo. Esses algoritmos resolvem a grande maioria das instâncias presentes na literatura até a optimalidade em questão de segundos. Então pensamos em tirar proveito de tais soluções e gerar soluções multi-man a partir delas, com uma estratégia de minimização de estações, pois sabemos que o MALB fornece soluções equivalentes ou superiores ao SALB, afinal de contas ele é mais flexível. E toda e qualquer solução do SALB é também factível no MALB, então pode ver que essa solução do SALB é uma solução factível para o MALB, mas o MALB vai ter ou uma solução equivalente ou algo melhor. Então utilizamos uma heurística guiada por Milpy, que gera soluções intermediárias no MALB. Essa heurística foi base de uma short communication publicada na Journal of Manufacturing Systems, e o princípio dessa heurística é fixar as designações de tarefa-trabalhador da solução SALB e minimizar as estações necessárias para realizar todas as tarefas, tornando a linha mais enxuta. Isso tudo enquanto garantimos que as relações de precedência são respeitadas. Então, nesse caso, imagine que tivemos a solução no SALB, então os trabalhadores estão marcados com as letras de A a E. Agora fixamos essas tarefas para esses trabalhadores e tentamos minimizar o comprimento da linha. Os 2 primeiros trabalhadores da linha receberiam as mesmas tarefas, então estão aqui os trabalhadores A e B, mas agora é possível colocar os 3 últimos trabalhadores na mesma estação aqui, contanto que o tamanho do produto permita isso, sem desrespeitar nenhuma das relações de precedência aqui no final do diagrama. Mas é importante ressaltar que essa heurística não garante otimalidade, pois ela restringe o MALB às alocações previamente decididas no SALB.
mas isso ainda não resolve todos os problemas na adaptação para o tipo 2 do MALB. Modificações tiveram que ser feitas tanto no problema mestre quanto nos subproblemas. A estrutura do algoritmo de decomposição de Benders em si é parecida com o anterior, porém houveram mudanças no problema mestre em si. Agora, o tempo de ciclo a ser passado para os subproblemas não é mais um parâmetro no mestre, e novos cortes combinatoriais de Benders tiveram que ser introduzidos para contemplar todos os possíveis cenários de infactibilidade. O motivo pelo qual o mestre foi drasticamente modificado foi porque essa restrição do MALB 1 não poderia mais ser usada devido à não linearidade causada pela multiplicação das variáveis y com o tempo de ciclo. Para contornar esse problema, realizamos a linearização dessa restrição com uma variável auxiliar e finalmente substituímos por esse último conjunto de restrições aqui. Quanto à passagem de informações do mestre para os subproblemas, agora além de informar qual o subconjunto de tarefas designadas para cada estação e o número de trabalhadores disponíveis para realizá-las, também temos que passar o valor do tempo de ciclo incumbente. E, finalmente, caso tenhamos uma infactibilidade, temos que lidar com 4 possíveis situações, cada uma delas gerando um corte combinatorial distinto. Então, é parecido com o primeiro algoritmo, caso o subproblema seja factível, eu simplesmente adiciono numa hash table e para conferir o resultado novamente mais tarde, caso seja necessário, mas caso o problema seja infactível, eu preciso gerar um dos cortes. O primeiro corte é quando eu já estou utilizando todos os trabalhadores permitidos na estação, e o meu tempo de ciclo incumbente é o mesmo daquele da resposta inicial do SALB. Então eu já posso afirmar que aquele conjunto de tarefas, a tentativa de colocar todo esse subconjunto de tarefas na mesma estação não vai me gerar respostas melhores. Então eu posso cortar com isso. O segundo corte é quando o número de trabalhadores ainda não está no máximo permitido, mas eu já estou com CT igual do SALB, então eu aplico a restrição de que aquelas tarefas não podem ser colocadas na mesma estação, a menos que eu use um próximo trabalhador. Agora, o próximo caso é quando eu estou usando o número máximo de trabalhadores permitidos na estação, mas o tempo de ciclo incumbente está sendo menor do que aquele inicialmente gerado no SALB. Então, eu digo que as tarefas não podem ser todas colocadas nessa mesma estação, a menos que eu aumente o tempo de ciclo. E a última restrição é quando não estou nem usando o número máximo de trabalhadores e meu CT incumbente está sendo menor do que aquele limite do SALB. Então eu digo que aquele conjunto de tarefas só pode ser colocado na mesma estação caso eu retire uma tarefa, ou eu use mais um trabalhador, ou eu aumente o CT. Esse seria, naturalmente, o corte mais fraco desses 4. Com o modelo e o método apresentados, podemos seguir com os resultados obtidos uma vez que os aplicamos às instâncias do benchmark. O dataset escolhido foi uma extensão do que foi proposto por um artigo recente de Rochani e Giglio, contendo 112 instâncias agora com a extensão. Nesse artigo, eles propuseram uma formulação matemática para o MOB2 e também desenvolveram um método especializado com base em algoritmos de têmpera simulado. Para os casos pequenos, a formulação matemática proposta foi comparada com a formulação matemática de Rochani, e nos 16 casos que o Rochani também tentou solucionar com o modelo dele, obtivemos 16 soluções ótimas com o nosso modelo, com a nossa formulação proposta, enquanto o Rochani obteve somente 6 soluções ótimas. Agora, comparando o método proposto, que é a junção daquele procedimento de solução inicial com o algoritmo de decomposição de Benders, e comparado com o método Rochani, baseado em têmpera simulada, o nosso método proposto obteve 32 soluções ótimas das 32 instâncias, enquanto o método de Rochani obteve somente 7. E vale lembrar que todas essas soluções ótimas foram obtidas em menos de 1 minuto. Agora, com essas provas de otimidade obtidas em um tempo reduzido, decidimos testar somente o método proposto e comparado com o método de Rochani. Então, nas instâncias médias, das 34 instâncias, obtivemos 15 provas de otimidade, e nas 13 instâncias que o método Rochani também foi testado, superamos em valor de bound primal em 12 delas. Nas que não provamos otimalidade, tivemos um gap de integralidade pequeno, de menor de 2%, no pior caso, e também tivemos algumas sinergias foram detectadas. O que eu quero dizer com isso é que 2 soluções foram melhores que a decomposição de Benders pura, quando usamos o método proposto. E 8 soluções foram melhores que a solução inicial, sendo que nessas 8 soluções, a decomposição de Benders pura não encontrou nenhuma solução. Então aqui já temos um indício de sinergia entre o
os blocos do método. E também tivemos 3 instâncias em que tivemos uma melhora no CT, no tempo de ciclo, em relação à resposta do SALB. Então aqui já mostrou que aquela vantagem teórica de diminuição de CT existe para o MALB2, o que não pôde ser verificado nas instâncias do MALB1. E também solucionamos casos grandes em um estudo de caso industrial. Então, para os casos grandes, dos 42 casos, obtivemos prova de otimalidade em 12 deles. E em todos os casos que tanto o método Rochene quanto o nosso método foram aplicados, obtivemos melhores respostas em todos os casos. Agora com gaps de integralidade ainda menores. Então, menos de 0,2% no pior caso. E aqui podemos observar as sinergias fortes. Então, por sinergias, o que eu quero dizer aqui é que em 9 instâncias que ambos, o método proposto e a decomposição de Benders pura, resolveram até a otimalidade, o método proposto resolveu mais rápido. E as outras 33 instâncias, a decomposição de Benders pura nem mesmo conseguiu encontrar uma solução factível. E dessas 33 instâncias, que a solução inicial forneceu um bound primal para o método proposto, 23 respostas foram, na verdade, melhoradas em relação à resposta inicial. Então aqui a sinergia ficou muito mais evidente. E para exemplificar numericamente essa sinergia que eu estou explicando, eu trouxe a tabela de resultados individuais de casos grandes para mostrar como isso se parece. Espero que esteja visível o bastante. Então a decomposição de Benders pura nem mesmo conseguiu encontrar respostas factíveis em muitos casos aqui, como pode ser visto nessa coluna. Enquanto nas instâncias em que ambos chegaram na resposta ótima, e há respostas ótimas, o método proposto o faz com menos tempo. E percebam também que o método proposto não simplesmente replica a solução do procedimento inicial. Ele, na verdade, encontra bounds primais melhores em termos de número de estação, ou de tempo de ciclo, ou ambos, em algum dos casos aqui. E, novamente, esse foi um estudo dos... e claro, em 9 instâncias também tivemos melhoras no tempo de ciclo em comparação àquele que foi encontrado no SALB. Então, em 12 instâncias do nosso dataset, encontramos respostas de tempo de ciclo melhores do que aqueles do SALB. E, novamente, esse foi um resumo dos resultados. As tabelas completas com os resultados individuais de cada caso estão reportadas tanto no artigo citado quanto no documento da tese, onde os detalhes podem ser verificados mais a fundo. E também, mais uma vez, todas as respostas encontradas foram testadas e mostradas factíveis no material suplementar do artigo. Quanto aos estudos de casos industriais, eles foram utilizados uma planta industrial de montagem real, e em todos os 4 casos tivemos soluções melhores do que o método Rochene, tanto em valor de CT quanto em número de estações usadas. Chegamos a obter altas eficiências na linha de montagem, até 99,9%. Obtivemos 2 provas de otimalidade dentre as 4 instâncias. E o que eu quero dizer com a sinergia parcial aqui é porque o Salome não conseguiu resolver a otimalidade 2 dos casos desse estudo de caso industrial. Então não sabemos se a melhoria de CT foi porque o Salome não conseguiu encontrar aquelas respostas melhores para o CT, ou foi a característica de MALB que conseguiu gerar essas melhores respostas. Isso encerra a sessão do MALB 2, então finalmente chegamos às conclusões da tese, onde eu sumarizo algumas considerações finais de todos os trabalhos desenvolvidos durante o doutorado e também aponto algumas direções de trabalhos futuros. Primeiramente, para resumir, houveram aplicações práticas de modelos e métodos de otimização em problemas industriais. Uma revisão da literatura foi conduzida iniciando pelo estudo de layout de produção, passando por problemas de balanceamento simples e geral, e finalmente alguns gaps puderam ser identificados no problema de design de linha e também nas linhas de montagem com estações multioperadas. Vimos que o projeto do layout de produção é uma decisão importante em escala global e estratégica para uma empresa, o que primordialmente motivou o Howdy. Então, uma revisão da literatura mais aprofundada foi realizada, sendo essa mais focada em design de linhas e principalmente em linhas robóticas, onde se propôs definir o Howdy e onde estendemos o problema para lidar com robôs de soldagem com a inclusão de questões práticas reais no modelo matemático. Esse modelo matemático foi formulado em MILP com o uso de uma formulação recente que utiliza variáveis inteiras no lugar de binárias para tarefas idênticas,
Tivemos o desafio de linearizar um conjunto de restrições, avaliamos os custos e benefícios do uso de estações paralelas e características práticas de tarefas de solda-ponto foram integradas. Testamos esse modelo em diversas instâncias para validá-lo e, uma vez feito isso, aplicamos no estudo de caso, obtendo assim soluções ótimas para os carros produzidos na linha e uma potencial economia de 5,9% no custo de construção da linha estudada. No caso do MALB 1, propomos uma nova metodologia para o modelo matemático, com decisões de modelagem baseadas no conceito de ordem das tarefas, assim utilizando um conjunto menor de restrições dependentes de Big M. Também aplicamos novos cortes de simetria referente às características físicas da linha e tempos ociosos entre os trabalhadores. Então encontramos uma possibilidade de decomposição do modelo proposto, surgindo assim a ideia de implementar uma decomposição de Benders por um problema onde cortes combinatoriais foram desenvolvidos, o maior dataset da literatura foi resolvido e obtemos 42 novas soluções ótimas com o método, bem como 2 soluções factíveis melhores que anteriormente reportadas e 18 soluções anteriores foram finalmente provadas ótimas. Já as contribuições do MOB 2 ficaram por conta da extensão do modelo MILP para essa nova variante, a clarificação do que constitui o tipo 2 do problema para linhas com estações multioperadas, o que nos permitiu justificar o procedimento de solução inicial proposto, e também a linearização do novo problema mestre. Além disso, outras adaptações, melhorias foram feitas no algoritmo de decomposição de Benders, entre elas novos cortes combinatoriais foram implementados para contemplar todos os possíveis cenários de infactibilidade. Novamente, o maior dataset da literatura foi proposto para essa variante do problema, onde obtivemos 60 soluções ótimas e respostas com 99,9% de eficiência na linha de montagem dos estudos de casos industriais. E, por fim, esses resultados só foram possíveis graças à sinergia gerada pela combinação do procedimento de solução inicial com o novo algoritmo de decomposição de Benders. E isso me lembrou um conceito de emergência cunhado por Aristóteles em Metafísica, em que ele diz haver uma causa para as coisas que têm várias partes, nas quais a totalidade não é, por assim dizer, um mero amontoado, mas o todo é algo além das partes. E, como conclusão disso, podemos dizer que o método proposto, então, funciona melhor que a soma de suas partes. Por fim, como frentes de trabalhos futuros, existe sempre a possibilidade de aprimorar modelos e algoritmos propostos, mas além disso, pretende-se ampliar o modelo para incorporar variantes e adaptações para representar problemas mais realísticos. Para isso, possivelmente se relaxe mais hipóteses do MALB para integrar as condições de seleção de equipamentos, estações paralelas e dead times. De modo recíproco, é viável considerar o agendamento de tarefas intra-estações para o caso robótico, uma vez que agora temos propostas e procedimentos heurísticos para tal. Mas então, por hora é isso. Eu gostaria de agradecer às instituições de fomento que tornaram a realização desse trabalho possível, ao meu orientador Leandro Magatão e aos colegas do doutorado Renault nas contribuições para o desenvolvimento da pesquisa, aos professores da banca por aceitarem um convite de avaliar o trabalho e a todos os presentes que assistiram à apresentação. Obrigado. E agora fico no aguardo para receber comentários e sugestões de vocês.